E aí, tudo a paz? Tudo tranquilo com você? De verdade? Então beleza, eu sou Felipe Dias, este é mais um Fliperama e no vídeo de hoje vamos falar sobre Stardust, o filme que fala sobre a primeira turnê de David Bowie nos Estados Unidos. E se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. David Bowie é um daqueles artistas completos. Além de músico, ele é mímico, ator, produtor e por aí vai. Ele revolucionou a indústria da música e ainda conseguiu um lugar entre os maiores artistas do planeta. Depois de sua morte em 2016, surgiram algumas notícias que uma cinebiografia sobre a vida do David Bowie iria ser lançada. Inclusive até cogitaram colocar a Tilda Swinton como David Bowie, que na minha opinião ia ficar muito bom. Ela já fez um clipe com o David Bowie e aparece caracterizada como ele em alguns momentos. Vou deixar um trechinho aqui pra você ver. Mas essas informações eram apenas especulações. Um filme sobre o David Bowie com a Tilda Swinton, por exemplo, não estava sendo produzido. Uma coisa interessante de se notar é que depois do filme Bohemian Rhapsody, as pessoas começaram a se interessar bastante por esses filmes de cinebiografia. E surgiu, por exemplo, o filme Rocketman, que conta a história do Elton John. Então, depois desses filmes que fizeram bastante sucesso, criaram uma cinebiografia do David Bowie, não era uma esperança em vão. Até que foi anunciado um filme chamado Stardust, que contaria como foi a primeira turnê de David Bowie nos Estados Unidos. Eu fiquei bem animado e finalmente consegui assistir a esse filme e hoje vou fazer a resenha dele aqui no canal. É uma coisa rápida, já falei sobre o David Bowie aqui no canal algumas vezes, vou deixar os vídeos linkados aqui no card, beleza? E uma última notícia, eu prometo que já vou para o vídeo e paro de enrolar. Se você quiser assistir o filme Stardust, ele está disponível na 44ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, está sendo online. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Lá você pode alugar o filme, ele está bem baratinho, aliás, você pode dar uma olhada lá na programação, que tem filmes excelentes também. O filme ele foi escrito e dirigido pelo Gabriel Range. Eu não conheço o trabalho dele, esse foi o primeiro filme que eu assisti. E o filme acompanha então um jovem David Bowie em 1971, com seus 24 anos de idade, indo aos Estados Unidos para promover o seu álbum The Man Who Sold the World. Só que ao chegar em terras yankees, ele descobre que as coisas são bem mais difíceis do que ele imaginava. E encontra um país bem conservador, que não está muito preparado para o seu estilo e também a sua música, que eles chamam de sombria demais. E para piorar as coisas ainda, o visto de Bowie dá problema e por causa disso ele não pode fazer nenhum show nos Estados Unidos, nem aparecer em TV ou no rádio. Porém, Ron Oberman, o assessor da Mercury Record, a Mercury Record que distribuiu o disco The Man Who Sold the World nos Estados Unidos. E o Ron consegue algumas entrevistas e também alguns shows clandestinos para o David Bowie se apresentar. E o filme basicamente é isso, você acompanha o Ron e o David Bowie na estrada, nessa turnê clandestina que ele conseguiu. Antes de começar a assistir esse filme, é interessante você saber duas coisas. A primeira é que ele não é exatamente uma cinebiografia. Ele fala sim sobre o momento real da vida do David Bowie indo até os Estados Unidos, mas logo no começo do filme aparece uma tela com os dizeres: o que se segue agora, em sua maioria, é ficção. Então Stardust, na verdade, é um filme que tem o David Bowie como personagem principal, que tem uma influência sobre um momento de sua vida específica, mas o que você está assistindo na tela realmente não é exatamente o que aconteceu, não é um retrato da realidade. Até aí, na minha opinião, sem problema nenhum, é até interessante um filme que tem uma celebridade como personagem principal. A segunda coisa que você deve saber ao assistir esse filme é que ele foi feito sem nenhuma autorização dos direitos autorais de imagem ou das músicas do David Bowie. E isso gera o maior problema do filme, ele não contém nenhuma música do David Bowie, nenhuma mesmo, nem mesmo a música Stardust, que dá origem ao título. E esse fato gera o maior problema do filme. E vamos falar a verdade, um filme sobre David Bowie sem as músicas dele é a mesma coisa que Street Fighter sem Ryu ou Mortal Kombat sem Fatalities. O filme abre com uma ótima referência ao 2001, Odisseia no Espaço, e também a música Space Oddity. Faz algumas referências, escondem alguns easter eggs com capas de álbuns, por exemplo, e citam uma música ou outra ao longo de toda a trajetória da história. E também fazem algumas piadas que só funcionam com quem conhece realmente a biografia do David Bowie. Esse é um filme de baixo orçamento, você consegue ver logo de cara, porém a produção soube utilizar bastante os seus recursos. Eu gostei bastante do figurino e da ambientação, realmente parece que você está nos Estados Unidos, anos 70, funciona bem. Eu gostei bastante da fotografia também, em alguns momentos elas são tão bem enquadradas que poderiam ser capas de discos. Não apenas do David Bowie, mas de outras bandas dos anos 60 e 70. Quem interpreta o David Bowie no filme é um ator e músico inglês chamado Johnny Flynn. Ele conseguiu emular bem a voz e os timbres do David Bowie e isso ficou bem interessante ao longo do filme. Porém, corporalmente, é um pouco estranho de você assistir, afinal de contas ele parece mais estar imitando o David Bowie do que tentando atuá-lo. Fica meio estereotipado a atuação corporal dele. I think we can make it work. Look, I don't know. Appear ungrateful. Wabel's got doubts, you know, that's all. Isso acontece com outros personagens do filme, por exemplo, com a banda do David Bowie, a caracterização está interessante, mas a atuação está um pouco estereotipada, parece mais uma caricatura daqueles personagens. Quando eu assisto um filme de cinebiografia, por exemplo, eu não quero que o ator que está fazendo, ou a atriz,
seja exatamente igual, que apareça, mas a atuação você tem que sentir que está vendo o personagem ali. Como por exemplo tem o Egerton, que conseguiu trazer uma boa imagem do Elton John no filme Rocketman, não ficou caracterizado. Em Stardust, quando aparece o David Bowie de cabelo comprido, parece que o Flynn está na verdade usando uma peruca. Parece mais o Marshall Erickson de peruca. Eu sei que o filme não é um retrato da realidade, em boa parte ele é ficção, mas o David Bowie de Flynn é um pouco inseguro demais e um pouco ingênuo demais. Em algumas entrevistas você não sente a audácia que o David Bowie teve, o que leva a um outro ponto do filme, que na minha opinião é um dos maiores problemas do roteiro. Jenna Malone interpreta a Andy Bowie, que foi a esposa do David Bowie na época. Ela foi uma das grandes responsáveis pela carreira de David Bowie chegar onde chegou. Ela lutou bastante para que David Bowie fosse reconhecido. E o filme mostra ela de uma maneira bem esquisita, autoritária, chata. E no filme o David Bowie está triste no seu quarto de hotel nos Estados Unidos e ele resolve ligar para a esposa na Inglaterra. E ela sempre ríspida com ele, falando: não vai estragar tudo não, hein? E desliga o telefone na cara dele. Eu sei, vou repetir aqui mais uma vez, o filme é ficção, mas como ela foi uma das grandes responsáveis pela carreira do David Bowie e no filme não mostra bem isso, é quase o oposto, isso me incomodou bastante. Um recado rápido: se você estiver gostando do vídeo até aqui, se inscreva no canal e deixa aquele like, isso ajuda bastante o canal, beleza? Ele reserva alguns momentos bem legais, principalmente nos flashbacks, onde podemos ver alguns momentos interessantes e importantes da vida do David Bowie, mas o filme não se aprofunda muito nesses personagens, apesar da gente querer bastante que o filme fique mais ali na Inglaterra. O filme é só um recorte, mas é bem legal você ver aquele trecho e reconhecer aqueles rostos. Um elemento do filme que eu achei bem legal deles terem trazido à tona foi o relacionamento do David Bowie com o seu irmão e a preocupação de David com a sua sanidade. Afinal de contas, o seu irmão, o Terry Burns, passou a maior parte de sua vida em sanatórios devido aos seus problemas mentais. E por causa disso, David Bowie tinha muito medo de enlouquecer também. E o filme trata isso de uma maneira bem interessante, com o David Bowie vendo o seu irmão em momentos específicos ali de sua vida relacionadas com um paralelo da história do filme. Existe um momento bem legal do filme, vale destacar, uma transição incrível entre passado e futuro. Passa bastante a ideia do David Bowie acreditar que está perdendo a sanidade. Uma coisa que você vai perceber ao assistir esse filme é que se você tirar todos os elementos relacionados ao David Bowie, o filme funcionaria da mesma maneira e talvez fosse até mais interessante. Afinal de contas, você imagina um filme sobre uma turnê do David Bowie, The Man Who Sold the World, e não tocar nenhuma música desse álbum. O tempo todo se ficar, vai tocar All the Madman, vai tocar All the Madman, e não toca. Então eu acredito sinceramente que o filme funcionaria muito melhor se não fosse relacionado ao David Bowie. E isso funcionou bastante com o filme Still Crazy, ou Ainda Muito Loucos, que é baseado na biografia da banda Animals e funcionou muito bem. Afinal de contas, você consegue assistir o filme de maneira paralela à história da banda, ou com uma maneira quase parecida com o filme Rockstar, que conta um pouco sobre a saída do Rob Halford do Judas Priest. Mas quando o filme realmente começa a ficar interessante, quando parece realmente que tem uma ligação com o David Bowie, o filme acaba. No final ele começa a mostrar um dos momentos mais marcantes da vida do David Bowie, quando ele cria o seu personagem Ziggy Stardust. Isso não é um spoiler, afinal de contas é muito conhecido isso. O filme acaba. Acho que a sensação que o diretor quis trazer aqui é a mesma sensação que você tem ao assistir o final do filme Bohemian Rhapsody. Não funciona porque não tem uma música do David Bowie realmente sendo tocada aqui para mexer bastante com as nossas nostalgias. É uma música que o próprio Flynn compôs para essa cena, não é uma música ruim, mas não tem a mesma força da música original que o filme estava tentando retratar. Uma coisa que o diretor e roteirista desse filme disse, que ele queria retratar um período da vida do David Bowie que ele era um homem comum, não era muito famoso, e foi aos Estados Unidos e por causa disso conseguir alcançar a fama que ele sempre sonhou. Isso é verdade, a ida de David Bowie aos Estados Unidos ajudou bastante em sua carreira, mas não foi os Estados Unidos em si que fez a sua carreira alavancar, foi o próprio David Bowie e seu talento, inclusive a própria Andy Bowie também, como já disse aqui antes. Se eu fosse o diretor e estivesse com esse roteiro pronto da maneira que ele foi feito, e não tivesse conseguido os direitos autorais do David Bowie, eu faria outro filme. Mas acredito que a intenção maior dele é colocar o David Bowie como personagem para assim as pessoas assistirem. Afinal de contas, muito provavelmente eu não teria assistido esse filme se não fosse o nome do David Bowie ali na sinopse. E se você quiser assistir esse filme ou outros filmes, ele está sendo transmitido online por apenas R$6 na 44ª Mostra de Cinema Internacional de São Paulo. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Clica lá, assiste o filme, dê a sua opinião, vem aqui discordar de mim ou concordar comigo nos comentários depois, beleza? Vamos debater sobre esse filme por lá e também sobre o David Bowie. E esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, ative também as notificações para não perder os próximos vídeos. Estamos chegando a quase 2.000 inscritos, isso é um número bem legal para um canal que está começando, então deixa aquele like bacana também, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, isso ajuda bastante o canal, beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.